Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica do município de Vitor Grefe. E vamos fazer o nosso estudo, claro, voltado para o concurso do município, trazendo os principais pontos desta lei e mostrando como que a banca que vai realizar o concurso costuma cobrar em provas de concurso. Quando concluirmos a análise teórica aqui da lei, eu vou disponibilizar também um simulado para que vocês possam testar os conhecimentos ao final do estudo de toda a legislação municipal. Bom, pessoal, a Lei Orgânica do município é a lei que, como o nome já diz, organiza o município, dispõe sobre a organização e funcionamento dos dois poderes do município que nós vamos estudar, que são o executivo, que é a Prefeitura de Vitor Grefe, e o legislativo, que é a Câmara Municipal de Vitor Grefe, a Câmara de Vereadores. Bom, o artigo 1º, ele inicia afirmando apenas que a organização política administrativa do município, como entidade federativa que é regido por esta lei orgânica e outras leis que o município adotar. O município adota outras leis, como, por exemplo, o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores, que nós também vamos estudar neste curso. E também, é claro, os preceitos estabelecidos nas Constituições Federal e aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o atual, então, naquela época, território do município. E a alteração dos limites do município só pode ser feita essa alteração desde que preservada a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano do município. A cidade de Vitor Grefe, como vocês sabem, é a sede do município. Até aqui, dificilmente nós teremos alguma questão em prova. Não é comum que a banca cobre essa parte introdutória. Agora, o que nós temos no artigo 2º já pode ser objeto de uma questão na prova, já é mais provável. Já aconteceu em outros municípios de em concursos a banca cobrar justamente esse ponto. Símbolos do município, nenhum símbolo em específico nesta lei orgânica. Simplesmente a lei diz que são símbolos do município o brasão e a bandeira, sem trazer nenhum símbolo característico. Então, para fins de prova aqui sobre a lei orgânica, é isso que eles podem perguntar. O município que também pode criar o seu hino. Bom, nós temos no parágrafo 2º a informação que eu aposto que pode aparecer na tua prova, que é a data magna do município, que é o dia 23 de outubro. Então, não esquece para a prova, 23 de outubro é a data magna municipal. O artigo 3º traz algumas proibições, algumas vedações ao município. Na verdade, são 3 vedações, e eu esquematizei elas nesse mapa mental, que eu gosto de trabalhar com ele, vocês vão perceber ao longo das aulas. Eu gosto de trabalhar com esses esquemas porque eles ajudam a ativar a memória visual. E às vezes, na hora da prova, tu fecha os olhos e tu vai lembrar do que a gente viu aqui, do que está na tua apostila. Porque esse material todo que eu estou mostrando aqui para vocês está disponível na apostila também. E vocês devem, após assistir a aula, reler essa apostila muitas e muitas vezes para memorizar e fixar esses conteúdos. Nós temos aqui algumas vedações, algumas proibições. Primeiro, município não se mete com religião. Como assim não se mete com religião? O município, no que se refere a cultos e igrejas, não pode estabelecer, não pode criar. Não pode subvencionar, não pode dar dinheiro para as igrejas e cultos. Mas também não pode impedir o funcionamento, nem manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então o município não se mete com religião, nem cria, nem dá dinheiro, nem atrapalha, nem mantém relação com seus representantes. A igreja, os cultos religiosos em geral, devem estar afastados da política municipal. O município em si não vai se meter, nem ajudando, nem atrapalhando o funcionamento das religiões. Segunda vedação, recusar fé a documentos públicos. Não pode o município recusar fé a um documento público. E terceiro, não pode tratar de forma diferente os brasileiros, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, no edital do concurso aqui para o município de Vitor Grefe, tu viu em algum ponto do edital eles dizendo que só quem mora no município ou só quem nasceu no município pode fazer esse concurso? Não viu, né?
porque o município não pode fazer isso. Ele não poderia no edital dizer que só pode fazer o concurso quem é do município ou quem é descendente de alguém do município. Não pode ter esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação. Todos os brasileiros são tratados de forma igual pelo município. E nesse concurso pode vir gente de qualquer lugar do Brasil para fazer o concurso. E ninguém vai ter preferência por ser do município, por ser do estado, nada disso. Todos vão ser tratados de forma igual, porque o município não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. E agora nós temos um outro ponto que é muito explorado em provas de concurso público, que são os poderes do município. Por que isso? Porque quando a gente estuda a Constituição Federal, a gente encontra 3 poderes. Quais são os poderes que tem lá na Constituição Federal, que são os poderes da União e dos Estados? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nos municípios, seja qual for o município, tem só 2 poderes. O Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Não existe poder judiciário em nenhum município do Brasil. Nenhum município possui poder judiciário próprio. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Sabendo dessa diferença, a banca na prova faz uma pegadinha. E o teu concorrente, que vai estar desatento, ou que nem estudou a lei orgânica e nem assistiu o nosso vídeo, ele não vai perceber que não existe poder judiciário. E aqui tu já ganha uma questão na prova. É uma pegadinha muito comum que muita gente erra essa questão. Então não esquece. Se na tua prova perguntar, de acordo com a lei orgânica do município de Vitor Grefe, tem só 2 poderes. O Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Poder Judiciário só lá na Constituição Federal. Aqui nessa lei orgânica a gente não vai falar sobre poder judiciário, porque não existe poder judiciário municipal. Bom, salvo exceções previstas nesta lei orgânica, é vedado, é proibido a qualquer dos poderes, executivo ou legislativo, delegar atribuições. E quem for investido na função de um não pode exercer de outro. A não ser nas exceções que nós vamos estudar nesta aula, ou o político está na Câmara ou na Prefeitura. Não pode estar nos 2 poderes ao mesmo tempo. Tem exceção? Tem. Quer saber uma exceção? Por exemplo, um servidor da Prefeitura, concursado na Prefeitura, que se candidata a vereador e é eleito. Ele pode estar na Prefeitura como servidor e na Câmara como vereador? Pode. Nesse caso, ele pode estar nos 2. É uma exceção. Salvo nas exceções previstas nesta lei orgânica, quem está num poder não pode exercer função de outro. Bom, o artigo 5º prevê que o município pode fazer parcerias, celebrar convênios com o governo federal, que é a União, ou com o Estado, com o governo estadual, ou mesmo com outros municípios. Muitas vezes os municípios se unem com municípios vizinhos para juntos prestarem serviços por meio de um convênio para beneficiar toda a população dos municípios envolvidos. É plenamente possível. O artigo 6º prevê que compete ao município de Vitor Grefe, no exercício da sua autonomia, disciplinar por suas próprias leis, atos e medidas todos os assuntos de interesse local. Tudo que interessa para o interesse local do município, ele trata por meio das suas próprias normas, aprovadas, como a gente vai estudar nesta aula, pela Câmara de Vereadores, ou editadas pelo próprio prefeito ou prefeita do município. Também organizar os seus serviços administrativos. A Prefeitura vai se organizar, definindo quais são as secretarias e quais são os órgãos que vão existir. Administrar os seus bens, a Prefeitura administra os bens do município. Quando for necessário, o poder público tem a possibilidade de desapropriar por necessidade ou interesse social, claro que seguindo o que está no artigo 5º da Constituição Federal, que sempre que o município for desapropriar, ele vai dar uma indenização justa, prévia e em dinheiro, quando for por necessidade ou interesse social. Também o município vai estabelecer o planejamento municipal com a cooperação das associações representativas, disciplinar o serviço de limpeza pública e remoção de lixo domiciliar, aquela competência de recolher o lixo das casas é do município. Muitas vezes o município
delega isso para cooperativas ou para empresas, mas o município também pode prestar diretamente, se achar que é melhor. O município vai licenciar estabelecimentos industriais e comerciais. Isso aqui é muito importante, é essencial. Todo estabelecimento que vai funcionar no município precisa de um alvará da prefeitura. Por que que é necessário esse alvará? Porque o alvará só vai ser concedido se o estabelecimento demonstrar que preenche todos os requisitos para não colocar a saúde e a segurança da população em risco. E, periodicamente, o fiscal da prefeitura vai lá verificar se está tudo certinho, se o estabelecimento continua cumprindo as condições de instalação e funcionamento. O município vai fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais. É o município que determina quais são os horários que pode abrir o comércio, quais são os dias e tudo mais. Organizar e prestar diretamente ou por concessão ou permissão serviço de interesse local, incluído o transporte escolar, que é um serviço de caráter essencial. Promover o ordenamento territorial por meio de planejamento e controle do uso do solo e promover também a proteção do patrimônio histórico-cultural, observada a legislação e a competência fiscalizadora de órgãos federais e estaduais nessa esfera. O capítulo 2 fala sobre os bens do município sem trazer muitos detalhes. Simplesmente diz que são bens do município todas as coisas, móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. E quem é que administra os bens do município? Em regra, é o prefeito. Posso afirmar que todos os bens são administrados pelo prefeito? Não. Por quê? Porque o prefeito vai administrar os bens em geral do município, exceto os que são utilizados no serviço da Câmara Municipal. Porque na Câmara Municipal, a Câmara vai ter um prédio onde ela funciona, dentro desse prédio vão ter bens, a Câmara pode ter um veículo. Esses bens da Câmara não são administrados pelo prefeito, são administrados pela própria Câmara Municipal, pelos vereadores. Então nós temos essa distinção. Cuidado! O prefeito não administra todos os bens do município, mas a maioria deles, ele só não administra os que estão lá na Câmara Municipal. Bom, pessoal, concluímos então este capítulo curto sobre os bens e vamos para um capítulo um pouquinho maior que trata sobre a administração pública, que é um assunto muito importante em provas de concurso público. Este capítulo ele foi baseado nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Não é uma cópia idêntica da Constituição, porque são menos. Vamos dizer que quem fez essa lei orgânica foi lá na Constituição Federal, pegou alguns dos principais pontos desses artigos e colocou aqui. Não colocou todos, mas os principais foram colocados. E aí eu vou explicar eles para vocês, mesmo que vocês já tenham estudado a Constituição Federal, é importante sempre revisar esses pontos, porque eles podem aparecer tanto numa questão sobre a Constituição Federal, sobre os artigos 37 a 41, como aqui na Lei Orgânica do município de Vitor Grefe. Começamos falando sobre os princípios da administração pública. A administração pública, ela vai observar 5 princípios. Se tu memorizar a palavra limpe, tu memoriza as 5 letras iniciais desses 5 princípios. L de legalidade, o respeito à lei. A administração, a prefeitura só pode fazer aquilo que a lei autorizar. Impessoalidade, que é tratar todos sem preferências pessoais. Moralidade, respeitar mais do que a lei, e sim aquela ideia de honestidade, de distinguir o que é ético do que não é, o que é honesto do que é desonesto, isso é a moralidade. Publicidade, que é o dever de publicar todos os seus atos, dando transparência do que está fazendo, mostrando para a população aquilo que está fazendo, para que a população possa fiscalizar a atuação da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Então, o edital de um concurso, como vocês já perceberam, ele é publicado para que todos tenham conhecimento que tem um concurso sendo realizado e possam se inscrever. E depois, as etapas do concurso todas vão sendo publicadas também. Sai um resultado final. Cada candidato que é chamado para assumir o cargo é feita uma publicação, para que quem está lá esperando a sua vez de ser chamado possa também acompanhar
e possa fiscalizar para ver se a prefeitura ou a Câmara estão fazendo tudo certinho, estão seguindo a ordem de classificação do concurso e tudo mais. Essa é a ideia da publicidade, é uma ideia de dar transparência. E tem também o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele está relacionado à ideia de alcançar os melhores resultados possíveis com o menor custo possível. E o que é então ser eficiente? É, dentre as diversas opções, escolher aquela que vai me dar o melhor resultado com o menor custo. Essa que é a ideia do princípio, então, da eficiência. Esses são os 5 princípios, então, da administração pública, que estão no artigo 37 da Constituição Federal e também aqui na Lei Orgânica do município de Vitor Grefe. Bom, os cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Percebam que aqui no artigo 10, em nenhum momento a lei fala em ser brasileiro nato. A Constituição Federal diferencia brasileiro nato de brasileiro naturalizado. E lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem uma lista de cargos que somente um brasileiro nato pode ocupar, como, por exemplo, presidente da República, ministro do STF, presidente do Senado, presidente da Câmara, mas esses cargos, nenhum deles é municipal. Numa questão sobre a Constituição Federal, a banca até pode te perguntar, lá na Constituição, quais são os cargos privativos de brasileiro nato. E aí tu vai responder conforme o que está lá na Constituição. Agora, aqui na Lei Orgânica do município, a banca não pode afirmar que os cargos municipais são privativos de brasileiro nato. Não. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado, para ocupar um cargo aqui no município. O artigo 11 fala sobre a investidura em cargo. O que é investidura? É entrar num cargo. É o que tu está buscando. Tu está estudando agora para ficar em primeiro lugar no concurso e ocupar esse cargo, e ser o primeiro a ocupar o cargo. Porque tu está buscando um cargo efetivo. Os cargos públicos, tanto na Câmara como na Prefeitura, eles podem ser efetivos ou em comissão. O cargo efetivo, somente por concurso público, pode ser preenchido. Então, se abre uma vaga num cargo efetivo, a Prefeitura ou a Câmara só podem preencher aquela vaga após ter um concurso público que esteja válido. E aí tem que seguir a ordem de classificação do concurso. Que é uma grande garantia para nós, cidadãos, e principalmente para vocês que querem uma vaga no serviço público, que sabem que basta ser o melhor na prova para ficar com a vaga, porque os cargos efetivos são providos por concurso público. Depois que tu ingressar nesse cargo, tu vai fazer um estágio probatório de 3 anos, no qual tu vai demonstrar que tu reúne as condições para desempenhar esse serviço. E depois dos 3 anos, tu adquire a estabilidade. E depois de ser estável, é muito, muito, muito difícil perder um cargo. Por outro lado, existem cargos em comissão. O cargo em comissão não serve para fazer uma função profissional da prefeitura. Quando a prefeitura precisa de um psicólogo, de um médico, de um enfermeiro, de um advogado, de um dentista, de um fiscal, de um operário, ela deve fazer concurso público. Agora, quando a prefeitura ou a Câmara vão contratar alguém para funções de direção, chefia e assessoramento, aí é possível que escolham dentre concursados ou até mesmo pessoas de fora, sem concurso público, que é o cargo em comissão. O cargo em comissão é de livre nomeação, pela Câmara ou pela Prefeitura, conforme o caso. Só que esse ocupante do cargo em comissão, que é só para funções de direção, chefia e assessoramento, ele não tem estabilidade. A qualquer momento ele pode ser mandado embora, porque o cargo em comissão, o CC, é de livre nomeação e livre exoneração. Prazo de validade do concurso. O concurso público, ele tem um prazo de até 2 anos. O prazo pode ser menor, mas de no máximo 2 anos. O edital já define. E o prazo de validade pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então, tu faz o concurso, ele pode valer até 2 anos e ser prorrogado por mais 2. E aí, no final de 4 anos, dentro desses 4 anos, tu pode ser convocado para assumir o cargo. Só quando terminar esse prazo de validade que o órgão público vai realizar um novo concurso.
Então, às vezes, a gente faz um concurso, não fica em primeiro lugar, não fica com a primeira vaga, mas depois de um tempo é chamado, depois de 1, 2 anos. Às vezes a gente nem lembra mais que fez o concurso e é convocado para assumir o cargo, porque ele tem um prazo de validade, e durante esse prazo de validade, o órgão não vai realizar um outro concurso, ele vai convocando naquela lista de classificação. Se não seguir as regras de observar o prazo de validade dos concursos, nós temos que o ato vai ser nulo e a autoridade vai ser punida. Então a Prefeitura e a Câmara não podem desrespeitar essa regra do prazo de validade do concurso. O artigo 12 prevê que os cargos em comissão, os CCs e as funções de confiança são exercidos preferencialmente, cuidado com essa palavra, eu falei preferencialmente, de preferência, não falei obrigatoriamente. De preferência vão ser exercidos por servidores que ocupam cargos de carreira, concursados. A lei vai reservar um percentual dos cargos de emprego para as pessoas com deficiência e é garantido para o servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, se tu quiser, tu pode se associar ao sindicato dos servidores, se tu não quiser, tu não é obrigado, porque é livre o direito de sindicalização. O direito de greve vai ser exercido nos termos e limites definidos em lei federal, e a lei também vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado. Esses são os famosos temporários. Quando o município faz processos seletivos e contrata pessoas somente por um tempo, nós temos os temporários, que não são concursados, não vão se tornar efetivos, mas também não são cargos em comissão. São temporários que estão num capítulo à parte, inclusive lá no regime jurídico dos servidores. O artigo 18 prevê que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores, não podem ser maiores que os pagos pelo Executivo. Então, se nós temos dois cargos que têm a mesma função na Câmara e na Prefeitura, o da Câmara não pode ganhar mais que o da Prefeitura. Se um tesoureiro na Prefeitura ganha 3 mil por mês, o tesoureiro da Câmara não pode ganhar mais do que 3 mil por mês. Essa que é a ideia. Uma equiparação para evitar que os cargos da Câmara sejam melhor pagos que os cargos da Prefeitura. Quando são cargos iguais, a Câmara não pode pagar mais que a Prefeitura. Tem outras regrinhas que decorrem da Constituição, como a proibição de vincular ou equiparar vencimentos, porque os vencimentos do servidor são definidos sempre em lei. Somente por lei que eles vão determinar e dar aumentos para os servidores. Não pode ter nenhuma vinculação ou equiparação. Os acréscimos que o servidor recebe não são computados para outros fins, evitando aumentos em cascata. Então, quando tu recebe um adicional, esse adicional vai ser calculado sobre o valor básico do cargo e não sobre tudo que tu ganha. E os vencimentos dos servidores são irredutíveis. A tua remuneração como servidor não pode ser reduzida. Uma grande vantagem de ser servidor público é que, além de ter estabilidade, tem também a irredutibilidade. E em momentos de calamidade pública, como no caso do coronavírus, uma pandemia, a gente viu como é importante ter um cargo público, porque os servidores ficaram garantidos, sem redução de remuneração e sem perder o cargo durante o período. Bom, o artigo 19, ele fala sobre a acumulação de cargos públicos. E em regra, eu estou dizendo, em regra, tu não pode estar em mais de um cargo público. Em regra, é um cargo para cada um. Tem exceção? Tem. A Constituição Federal traz 3 exceções que a lei orgânica aqui de Vitor Greff copiou, como não poderia deixar de ser. 2 cargos de professor, e é muito comum o professor fazer concurso por uma carga horária de 24, 25 horas, e aí consegue ter passando em 2 concursos, consegue trabalhar em 2 cargos, sem problema nenhum. Também é possível acumular um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. E também é permitido acumular 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Antigamente era só para os médicos que tinham essa possibilidade. Agora, todas as profissões regulamentadas da saúde podem. Enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais que atuem na saúde, todos podem acumular atualmente. Essa proibição que se estende a empregos e funções e abrange todos os entes públicos, autarquia, fundação, empresa pública, tudo que for público tem essa proibição de acumular. Não faz diferença se é municipal, federal, estadual, se é autarquia, se é empresa pública, tudo que for público não admite essa acumulação, a não ser nesses 3 casos,
desde que haja, claro, compatibilidade de horários. O artigo 20 estabelece um benefício para a administração fazendária e os fiscais da fazenda, que vão ter precedência sobre demais setores, um ponto que é muito pouco explorado em prova, mas está aí. Somente por lei pode ser criada autarquia autorizada instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. E isso é justamente o princípio da legalidade. Se o prefeito ou prefeita do município querem criar uma nova autarquia, empresa pública ou fundação no município, só poderão fazer isso se tiver uma lei para tanto. Somente por lei específica pode ser criada autarquia ou autorizada instituição de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação. O artigo 22 traz a regra da licitação, que é, exceto ressalvados casos especificados na legislação, em regra, tudo que vai ser comprado e contratado pelo poder público vai se submeter a uma licitação. Tem exceções lá na Lei 8666, nós temos os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Mas, em regra, tudo que é comprado e contratado tem que passar antes por uma licitação. E a reclamação quanto à prestação dos serviços públicos também vai ser disciplinada em lei. Os artigos 24 e 25 foram revogados, não nos interessam, e nós avançamos agora para a seção 2. A seção 2 que vai falar sobre os direitos dos servidores públicos aqui na Lei Orgânica a partir do artigo 26. Esse assunto a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.